A gente cresce ouvindo que é só um jeito de falar, que é só uma expressão, que todo mundo fala assim. Mas com o tempo, e depois de muito estudo, muita prática e muita observação, eu compreendi que algumas palavras que usamos diariamente estão moldando nossa realidade de maneira profunda, mesmo quando não temos consciência disso. No começo, isso me parecia exagero. Afinal, como uma palavra pode afetar tanto a minha vida? Mas quando eu comecei a estudar a fundo a lei da atração e as leis universais, eu percebi que todo o universo responde à vibração. E as palavras que a gente usa carregam vibração. Elas são frequências. Elas são códigos que enviam sinais para o campo quântico. E o campo, por sua vez, responde com precisão àquilo que emitimos. Não ao que dizemos que queremos, mas ao que realmente estamos vibrando por trás daquilo. Foi nesse caminho que eu comecei a questionar algumas palavras. Palavras que eu sempre usei sem pensar. E que você usa todos os dias. A primeira delas foi a palavra obrigado. Sim, aquela palavrinha que aprendemos desde pequeno a usar para demonstrar educação, reconhecimento, aquela questão de respeito. Eu sempre acreditei que dizer obrigado, eu estava demonstrando gratidão. Perceba isso, olha só. Mas aí eu fui investigar e descobri que a origem da palavra obrigado vem do latim obligatus, que significa obrigado por dever, por obrigação. Em outras palavras, ao dizer obrigado, eu estou afirmando que me sinto em dívida, que estou obrigado a alguém ou a algo. E aí eu pensei, se tudo é vibração, o que será que o universo entende quando eu emito uma frequência de dívida, de obrigação, de peso? A resposta veio clara como um raio. O universo não responde à palavra. É simples. Responde à energia por trás dela. Então, quando eu dizia obrigado, por mais bem intencionado que eu fosse, eu estava vibrando num campo de carência, de submissão, de falta. Era como se eu dissesse, estou em débito com você. O campo entendia, então ele vive em falta. Vamos manter assim. Foi quando a palavra gratidão entrou na minha vida com uma força avassaladora. Porque, ao contrário, gratidão vem de gratia, que significa graça, abundância, bênção, reconhecimento com alegria. É uma palavra que não carrega dívida, mas sim plenitude. Ao dizer gratidão, eu estou afirmando, eu reconheço essa bênção, eu recebo de coração aberto. Veja isso. É uma energia completamente diferente. Gratidão é leve, é libertadora, é expansiva. Quando eu passei a substituir o obrigado por gratidão, tudo começou a mudar. Porque são pequenas mudanças. Eu comecei a sentir que estava em sintonia com a abundância. Porque a gratidão não depende de algo externo. Ela é uma frequência. Quando você está grato, você vibra como se já tivesse recebido, melhor dizendo. E é exatamente isso que a lei da atração responde. Não é o eu quero, mas eu já tenho. E a gratidão é o sentimento mais puro de eu já tenho e eu celebro isso. Por isso, hoje eu uso gratidão em tudo. Quando alguém me ajuda, quando o dia amanhece, se você for ver no comentário aqui, eu vou responder sempre gratidão. Quando começa o dia, eu respiro. Quando algo bom ou desafiador acontece, gratidão. Eu agradeço antes de ver o resultado, porque eu sei que estar em gratidão é o que faz com que o resultado que eu espero venha. Por isso que você vai ouvir Rhonda Byrne, por exemplo, falar sobre gratidão muitas vezes. Gratidão é a linguagem do universo. E com isso, eu comecei a observar outras palavras que carregavam pesos invisíveis. Veja só, outras delas.
que me chocou bastante. Trabalho. Quantas vezes você já disse: estou indo para o trabalho, tenho que trabalhar, que trabalho difícil, odeio meu trabalho. A palavra trabalho, do jeito como usamos hoje, carrega uma energia, uma carga energética densa. E não é à toa. A origem da palavra trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Sim, tortura. Ou seja, no inconsciente coletivo, a palavra trabalho ainda está associada a sacrifício. Você vê isso todos os dias. Está associada a sofrimento, esforço extremo, a punição. E o que acontece quando você diz todos os dias que precisa trabalhar? Você está afirmando energeticamente que precisa sofrer para conseguir conquistar alguma coisa. Que só com dor, só com esforço você merece receber. Mais uma vez, a vibração por trás da palavra está informando ao campo. Você está dizendo o seguinte: eu preciso me desgastar para ser digno. E o universo responde: ok, assim será, vai ser assim, vamos manter. Foi nesse ponto que eu decidi mudar completamente e novamente o meu vocabulário. Eu parei de usar a palavra trabalho. Eu comecei a usar a palavra serviço, propósito, missão, criação, manifestação, porque é isso que eu quero viver. Uma vida onde minha atividade principal seja a expressão do que eu sou e não um castigo que eu vou cumprir para pagar minhas contas. Quando você diz: hoje eu vou servir com o meu dom, a energia muda, por exemplo. Quando você afirma: estou manifestando o que eu amo, o campo se alinha com esse prazer, com essa expansão. Perceba, você não está mais vibrando na dor do tripalium, do trabalho, mas na leveza da realização. E você sabe o que acontece. As pessoas percebem. As oportunidades vêm. O dinheiro flui com mais naturalidade. Porque você saiu da frequência do esforço e entrou na frequência da criação. Isso é muito difícil para as pessoas que realmente não estudam essa questão da gratidão. Porque para elas, trabalho é igual a esforço. Hoje eu entendo que algumas palavras não são neutras. Elas carregam histórias, memórias, arquétipos. Quando usamos palavras que vêm de um campo de dor, continuamos ancorando essa dor no nosso campo vibracional. Mas quando usamos palavras que vêm da consciência, da liberdade, da expansão, é isso que começa a se manifestar na nossa vida. Sim, são detalhes. Você pode achar que é coisinhas, sim, mas esses pequenos detalhes vão fazer a diferença. Então, se você quer começar a transformar a sua realidade com base na lei da atração, comece pelas palavras que saem da sua boca. Observe, questione, sinta, da onde vem. Pare de dizer obrigado, diga gratidão. Pare de dizer trabalho, diga propósito. Pare de dizer difícil, diga desafiador. Pare de dizer tenho que, diga escolho. Pare de dizer problema e diga oportunidade de crescimento. Cada palavra, cada expressão é uma semente. E o solo do universo é fértil. Ele vai fazer crescer tudo que você planta, inclusive as palavras que você usa sem perceber. Hoje eu escolho plantar palavras de poder, de leveza, de amor, de abundância, porque eu entendi que o verbo é criador, que o som que sai da minha boca tem o poder de formar a matéria da minha vida. E se você chegou até aqui, talvez o seu coração também esteja sentindo esse chamado. Então, eu te convido por um dia, apenas um dia,
Substitua todas as vezes que você falaria obrigado por gratidão. E observe como você se sente. Observe. Sinta a diferença vibracional. E depois, escolha fazer disso um hábito. Comece. É passo a passo. E se você estiver indo para o seu trabalho, experimente dizer: estou indo oferecer meu propósito. Vou expressar minha criatividade hoje. Vou servir com alegria e receber com leveza. Porque o maior propósito de todos, o maior propósito de todos nós é servir ao outro. As palavras mudam, mas mais do que isso, elas mudam você. Mudam sua vibração. Mudam a forma como seu corpo reage. Mudam a rota silenciosa da sua mente. Palavras não são só sons. São comandos que você dá a seu campo energético. E poucas palavras carregam um peso tão grande quanto essa palavra trabalho. A maioria de nós cresceu ouvindo que a vida é dura, que nada vem fácil, que é preciso trabalhar muito se você quiser conquistar qualquer coisa. E por isso mesmo, nós crescemos associando trabalho ao esforço árduo, ao sacrifício, ao suor, à obrigação. E é como se houvesse um preço espiritual para tudo. Não se pode receber sem pagar com cansaço. Não se pode prosperar sem sofrer. Mas, se isso for apenas uma crença coletiva, e se isso é algo que estamos repetindo como um padrão vibracional que aprisiona, sem mesmo perceber. A palavra trabalho, como eu já falei aqui, vem de tripalium, um instrumento de tortura usado em Roma. Essa origem carrega uma energia ancestral de dor, punição, castigo. E se você falar, por exemplo, que você pode ter prosperidade sem trabalho, muitos vão ser contra você. Vão te questionar que isso não existe. Porque estão condicionados a ligar a palavra trabalho a esforço, a dor. O corpo sente, a mente responde, a vida reflete. Quando você diz eu trabalho demais, você envia uma mensagem para o universo. Minha realidade é esforço. Minha existência é peso. Eu só recebo se me esgotar primeiro. E adivinha? Você percebe isso. O universo devolve isso. Você deve conhecer pessoas que você disse: nossa, trabalhou tanto. Pessoas trabalhadoras. E você sabe, trabalhou uma vida toda. Vibrando muitas vezes na escassez, na dor, no sacrifício. A linguagem não é só um reflexo da realidade. Ela cria a realidade. Imagine começar o dia dizendo: hoje eu ofereço meu dom com alegria. Hoje eu cumpro a minha missão com entusiasmo. Hoje eu vivo meu propósito e recebo com abundância. Essas são palavras que não têm peso. Elas têm brilho, têm fluxo, têm amor. Elas vibram em um campo de realização, de expansão. A física quântica já comprovou: a intenção muda a matéria. E a sua palavra é a forma com mais intenção que se manifesta no campo. Quando você muda trabalho por serviço, missão, oferta, expressão, propósito, você está reprogramando sua vida. Está avisando ao universo: eu não sou uma peça de engrenagem, eu sou um ser criador. Eu não estou aqui para sofrer e sobreviver. Eu estou aqui para expandir e contribuir com prazer. E isso muda tudo. Você não precisa, guarde isso, você não precisa de trabalho duro para prosperar. Precisa apenas alinhar sua energia com aquilo que é leve, verdadeiro e abundante. Precisa amar o que você faz, ou começar a fazer com amor aquilo que escolheu fazer. E isso começa com uma escolha simples.
a palavra que você usa para nomear a sua jornada. A palavra trabalho pode ser substituída por algo que te eleve, que te lembre que você não é um relógio, né? Não é escravo de um relógio, de um salário. Você é livre para criar valor com o seu ser. Troque trabalho por propósito. Eu costumo fazer isso, propósito. Porque é cura, é realinhamento, é um novo contrato energético com o universo. Eu tenho meu propósito. Porque quando você diz trabalho, você vibra no cansaço. Mas quando você diz propósito, você vibra na luz. E o universo sempre responde ao que você vibra. Guarde isso. Não é o que você finge dizer, é o que você vibra. Então eu continuo. Porque agora, mais do que nunca, você precisa ouvir isso de dentro para fora. E talvez eu precise te lembrar, porque uma parte de você sempre soube disso. A parte que sente que nasceu para mais do que sobreviver de segunda a sexta. A parte que já percebeu que não é possível atrair prosperidade com a alma exausta. Que você não nasceu para uma rotina desgastante, em uma corrida frenética atrás de algo que nunca vem. E essa verdade só pode mudar quando você muda pequenas coisas no encontro do seu eu. Veja, eu não trabalho, eu sirvo, eu crio, eu compartilho, eu manifesto, eu ofereço. Quando você diz, exemplo, tá? Eu acordo todos os dias para viver o meu propósito, algo dentro de você se reposiciona. A sua mente entende que você não está sacrificando nada, que existe uma missão em você, que não há uma labuta, mas há uma expressão. E o universo, que é sensível a cada emoção que você emite, começa a manifestar com simplicidade, trazendo aquilo que você talvez pense que é um milagre, mas nada mais é que a sua forma de ser refletindo e trazendo mais daquilo para você. Coisas que se tornam normais, porque ser você, ser realmente quem você nasceu para ser, é o que é normal. Por isso, pare de falar trabalhar. Comece a viver com o seu dom, com a sua intenção. Diga: hoje eu manifesto valor no mundo com a minha alegria, com alegria. Tudo o que eu ofereço com amor retorna multiplicado. Repita talvez: eu sou bem remunerado, sou bem remunerada por ser eu mesmo, eu mesma. Diga: a prosperidade flui porque eu sou um canal de criação. E depois que você criar essas afirmações, observe. Observe como o seu corpo reage, como o seu coração se acalma, se alinha, como o seu rosto relaxa, como a sua respiração muda. Isso é energia voltando ao lugar certo. Isso é você se lembrando do que veio fazer aqui. A vida nunca te pediu para sofrer. A vida sempre quis que você dançasse com ela. E você lembra quando você era criança, que não conhecia a palavra trabalho? Lembra? Você criava, você brincava, você imaginava, você criava um mundo só seu. Você fazia tudo com paixão, você oferecia sem esforço. Você vivia em alinhamento. Agora você pode voltar a fazer isso. Você pode viver com propósito. Você pode prosperar com prazer. Você pode substituir cada palavra de dor por uma palavra de luz. E tudo é simples. Tudo começa com falar, com cuidado a falar, com cuidado do que você pensa, que você sente. Então, da próxima vez que você for dizer vou trabalhar, respire fundo e diga: hoje eu vou me expressar, hoje eu vou servir, hoje eu vou expandir. Entenda isso.
A sua linguagem é seu decreto. A sua palavra é sua criação. A sua vibração define a sua realidade. E você pode escolher. Hoje, agora. Porque manifestação não entende esforço. Ela entende frequência. E você já sabe disso. Por isso, se você chegou até aqui, comente. Eu manifesto com leveza, prazer e propósito. E se você quer que eu te guie nessa viagem, nessa jornada, saiba mais no link na descrição. Gratidão.